Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Essa conversa aqui do Senhor com Nicodemos, primeiro ele vai questionar, né? Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Isso dá a entender que o Senhor já estava testemunhando que, como João Batista testemunhou, na realidade começou até com João Batista, né? Que ali estava o rei de Israel, que veio ao mundo, e que o Antigo Testamento ensinava que ele iria realmente libertar Israel dos seus inimigos. Mas o que não percebiam, e estava no Antigo Testamento, é que antes dele agir como um rei libertador, ele iria agir como um cordeiro sacrificado. E é isso que nós encontramos lá em Isaías 53, um capítulo que é odiado pelos judeus, quando é que os judeus não decidem simplesmente escamotear, né, jogar para escanteio o capítulo 53 de Isaías e atribuir não ao Senhor Jesus, não ao Cristo, mas ao próprio profeta. Mas nós sabemos que ali nos fala de Cristo, e ali mostra o servo sofredor, aquele que vinha como uma ovelha muda para ser levado ao matadouro e morreria então para poder libertar o seu povo. Mas os judeus orgulhosos não aceitavam isso, né? Porque ninguém pensa num libertador que seja fraco. Assim como ele depois entraria em Jerusalém, montado num jumentinho, num burrinho lá, num jumentinho, né? Que seria o nosso jegue aqui, quase arrastando os pés no chão, ao invés de entrar num garboso cavalo, dando show de pirotecnia na sua entrada em Jerusalém. Eles não tinham percebido que aquele ali veio primeiro para salvar. E para salvar ele tinha que ser fraco, ele tinha que ser submisso, ele tinha que sofrer nas mãos do inimigo. E aqui então ele vai falar no versículo 13 uma coisa que é até curiosa, né? Quando ele fala, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Os melhores manuscritos têm essa que está no céu. Alguns manuscritos não têm. Então você vai encontrar algumas Bíblias que não têm essa parte que está no céu. Mas, pelo que eu tenho aprendido de pessoas que sabem mais que eu, isso aí está sim nos originais. E isso está dando um lampejo da sua glória divina, não é? Como é que ele que desceu do céu, ao mesmo tempo estava no céu, porque ele é Deus. Para ele o tempo e o espaço não são limites, não são limitadores. Alguém já me perguntou o que quer dizer isso, que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, sabendo que Elias, antes de Elias, Enoque, e depois Elias subiram ao céu. Mas a questão é que nenhum deles subiu de moto próprio. Nenhum deles subiu de moto próprio. Às vezes eu falo a palavra moto, as pessoas pensam que eu estou falando de motocicleta, né? Já várias pessoas mandaram para mim, que está escrito num dos meus textos, né? Fazer algo de moto próprio, né? Aí a pessoa manda, Mário, é da moto, não é de moto, é da moto. Não é de moto próprio, significa de movimento próprio. De capacidade própria. Então ninguém subiu ao céu de moto próprio, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Elias e Enoque foram levados para o céu, mas eles de si mesmos não subiram ao céu, porque eles não teriam nem poder, nem capacidade para subir de moto próprio. E aqui, quando ele vai falar então da serpente, isso aqui é muito interessante. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem
seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu comecei o meu site Histórias de Verdade, eu encontrei um quadro antigo. Esse quadro é medieval, ele está na Biblioteca Bodleiana de Oxford, na Inglaterra. E ele representa a passagem de Números 21, versículo 9. E aqui, lá em Números 21, versículo 9, diz assim: fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, ele vivia, ele era curado. E quando você olha para esse quadro, você vê como o artista teve entendimento do que estava acontecendo, né? Você vê a haste aí está em forma de T, e ali tem uma serpente no topo da haste. De um lado do quadro, tem várias serpentes, não é isso? Eu acho que é do lado direito da nossa tela, olha, tem algumas serpentes pelo chão. E do outro lado, tem 4 tipos de pessoas atrás de Moisés, né? Moisés nós vemos um homem com os braços cruzando o peito e olhando para a serpente de bronze. Moisés seria esse que está na frente aqui, apontando para a serpente. O homem de saia azul e chapéu cor de laranja, cor de abóbora, está com os braços cruzados, olhando para a serpente. Mas tem um outro que está ajoelhado, olhando para Moisés, não para a serpente. Esse aqui corre o risco de não ser curado. Esse é um erro que muitos cometem, né? Olhar para um servo de Deus, um servo do Senhor, ao invés de olhar para o Senhor. Então esse quadro tem várias lições, já foi usado em escola dominical também. E depois você tem outras pessoas que não estão fazendo aquilo que foi dito para fazer, olhar para a serpente, e elas não vão então se ver livres, né? Tem um que está deitado, descansando, sem perceber que tem uma serpente muito próxima dele, do seu ouvido, como se a serpente lhe sussurrasse ao ouvido: paz, quando não há paz. Do lado direito aqui tem uns deitado e a serpente perto do ouvido dele. E é isso que Satanás faz conosco. Vem nos falar ao ouvido. Depois tem um outro tentando fazer uma obra de misericórdia, né, ajudando uma pessoa caída, atando as feridas do doente, mas ele mesmo também está correndo perigo de serpentes que estão ali pelo chão, perto dele. E a maioria das pessoas está tentando também conseguir a salvação por meio de obras de misericórdia, ou descansando nesse mundo, como o cara que está deitado ali, ou colocando sua atenção no líder religioso e não exatamente em Cristo. Muito bem, então essa é a figura da qual o Senhor estava falando ali. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então era como se ele ocupasse, naquela haste, o lugar do próprio autor do pecado, que é Satanás. Porque a Bíblia fala que Jesus foi feito pecado por nós. E é olhando para ele, tendo sido feito pecado por nós, é que somos salvos. Basta um olhar para Jesus. E é importante isso, porque muitas pessoas não entendem, né? Algumas falam assim: não, você tem que ir à frente e orar com o pastor. Não fala nada aqui de orar com o pastor. Fala apenas os que olhavam para a serpente eram curados. E aqui nesse mesmo capítulo fala que quem crê em Jesus é salvo. Porque ele vai falar logo em seguida, no versículo 15 de João 3,15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então basta um olhar. Olha que maravilha isso, nós pensarmos que uma pessoa que simplesmente, na hora da sua agonia, da sua tristeza, talvez até num leito de morte, olhar para Jesus simplesmente e falar: Senhor, me salva. Ela salva. Eu me lembro, eu tinha um tio que já faleceu há alguns anos, e ele estava muito doente. Eu cheguei aí pregar o evangelho para ele, visitá-lo ainda na sua casa. Depois minha mãe, a irmã dele, né, sempre falava alguma coisa para ele. E ele, no dia que ele estava no leito de morte, já não tinha mais jeito, ele estava morrendo mesmo, ele estava muito agoniado, porque ele tinha muitos pecados. Foi uma pessoa bastante assim, mundana, né, na sua vida. Então ele confessou para sua esposa os pecados para ela, e aí ele começou a ficar agoniado. Aí minha mãe falava assim: peça para Jesus se salvar, peça para ele perdoar os seus pecados, peça para Jesus, peça para Jesus. Ele morreu falando: Jesus, Jesus, Jesus. Ele morreu assim. Aí alguém vem e fala assim: não, mas se não for batizado lá na obra da graça, não vai para o céu. Amigo, o cara morre falando Jesus. Que Jesus é esse que não vai salvar uma pessoa que simplesmente olhou para a serpente de bronze, pendurada numa haste? Não entendia nada, zero de entendimento de quem era Jesus, do que ele fez, nunca estudou teologia, nunca leu nenhum livro sobre isso, mas na última hora, Jesus. Ora, se um filho pedir um pão, o pai não vai dar um escorpião para ele. De jeito nenhum. Então, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o equivalente daquele que olhar para Jesus, lá do Antigo Testamento, que olhar para a serpente lá do Antigo Testamento. Por isso que o Senhor está fazendo um paralelo aqui com a história da serpente de bronze. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Primeiro, começou com o amor de Deus. Isso é importante entender. Deus amou. Não fui eu que amei. Deus amou. Esse mundo aqui não é o planeta, esse mundo aqui é a humanidade. É o conjunto das pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira? A Bíblia não encontrou, o autor do Evangelho, que João, não encontrou a maneira. Porque ele poderia falar assim: Deus amou muito o mundo. Deus amou demais o mundo. Deus amou em extremo ao mundo. Deus amou infinitamente o mundo, mas não tinha palavra para expressar. Então ele falou: Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira cabe o universo dentro dessa maneira. Que deu o seu Filho. Então, a dádiva, a caridade, veio de Deus. Filhinhos, vede quão grande caridade de Deus. Eu acho que fala em João. Em João. Vede quão grande amor ou caridade. 1 João 3. Nas Bíblias mais antigas, aqui ao invés de amor está escrito caridade. Eu até gosto mais do termo caridade, porque amor confunde muito. E caridade é um amor que dá. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, pois não o conhece a Ele. Mas então Deus amou, começou em Deus amando. Depois, de tal maneira, e esse mundo inclui todas as pessoas. Tem uma doutrina que eu acho que é de calvinistas extremistas, alguma coisa, tem um nome assim, hipercalvinistas, alguma coisa assim, não me lembro exatamente qual é o termo que dão a eles, que diz que não, que aqui Deus amou só os salvos. Deus amou só os salvos. Isso é um absurdo.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse unigênito significa único gerado. Aqui está falando, claro, da sua geração na Terra, no mundo aqui, né? Porque ele sempre existiu. Alguns pegam essa passagem e falam, está vendo? Ele foi gerado, então ele não existia antes. Não, ele sempre existiu. E esse unigênito tem a ver com posição. Tanto é que você tem Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito e Jacó não era. Então ele compra a primogenitura para ficar numa posição mais elevada diante do seu pai. Então, para quê? Para que Deus deu o seu Filho unigênito? Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Então, uma pessoa que não crê em Jesus está desprezando o maior presente já disponibilizado por Deus, o Filho de Deus. Ele deu o seu Filho para que todo que nele crê. Então, não crer no Filho é o pior crime, é o pior pecado que alguém pode cometer. Não crer em Jesus. Por isso que não tem salvação para quem não crê em Jesus. Pode fazer 1 milhão de boas obras, pode alimentar todos os pobres do mundo, pode construir hospitais para todo lado. Não creu em Jesus. Deus não vai deixar passar isso, porque Ele deu o que Ele tinha de mais precioso para derramar sangue na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois ele deixa muito claro para que alguém possa se sentir intimidado, falar assim, não, mas eu vou começar um relacionamento com Cristo, e Ele vai me condenar, Ele vai descobrir meus pecados, Ele vai... Versículo 17 mostra que ele estava aqui numa missão de salvador, não de juiz, ainda. Ele virá como juiz, mas ainda não. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui o mundo fosse salvo por ele, são os que creem desse mundo. Quem crê nele não é condenado. E aqui entra uma coisa muito importante. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se você perguntar assim, o que é preciso fazer para ir para o inferno? Sabe qual é a resposta? Nada. Não precisa fazer nada. Você nasceu? Nasci. Então você já está condenado. Não tem dois caminhos. Você não está diante de dois caminhos para escolher. Não sei se eu escolho Cristo ou escolho não Cristo. Não tem. Não tem. Eu não sei se eu escolho a salvação ou a perdição. Não, a perdição você já está. A perdição, todos nós nascemos no caminho da perdição por natureza, por sermos pecadores. E quando cremos em Jesus, aí sim. Aí tem aquela alavanca na linha férrea, né? Você já viu aquilo? Tem um cara lá que ele puxa uma alavanca, aí o trem vem vindo, daí o trilho faz assim, e um trilho sobe em cima do outro, e o trem pega aquele outro ramal e segue viagem. Porque se não puxar a alavanca, o trem vai embora no caminho que estava. E a alavanca nossa é a fé. A fé em Cristo. Quando você crê em Jesus como seu Salvador, Deus puxa a alavanca e você sai do trilho onde você estava indo e entra em outro ramal que leva para o céu. E aí não tem saída lá na frente. Não tem outro lugar lá, não tem outra alavanca. Entrou nesse trilho, meu amigo, agora não tem volta. Então pense bem antes de crer em Jesus, porque não tem volta. Nunca mais você vai conseguir ir para o inferno. Nem querendo, você não vai conseguir. Você não vai querer, claro, mas não vai conseguir. Porque uma vez que você esteja no trilho da fé em Jesus, que leva ao céu, que leva à salvação, não há como escapar. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.